Bom, fui beber uma água, importante hidratar. A gente estava então falando sobre a função do nariz. Vamos agora falar então um pouquinho sobre a função da faringe e da laringe, né? Então a faringe a gente já tinha comentado sobre isso, mas recapitulando, a gente falou isso na aula de sistema digestório. A faringe ela é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Então é uma curiosidade, porque depois da faringe a gente encontra uma válvula chamada epiglote. O que essa válvula faz? Ela separa ar de comida. Ou seja, quando você tem aí aquela engasgo, né, que a gente fala, é porque a sua válvula epiglote ela tá tentando selecionar é ar ou comida, né, para ver se vai mandar para a laringe ou se vai mandar para o esôfago, dependendo do que for, certo? Por isso que a gente fala que não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque a válvula, ela só trabalha ou para o sistema respiratório ou para o sistema digestório. Não dá pra gente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá pra falar e comer ao mesmo tempo, certo? Isso é muito importante. Por isso que a gente não consegue e a válvula ela trabalha o tempo inteiro, né? Então, às vezes acontecem dia para soluços, essas coisas, porque a válvula tá tentando se controlar, engasgos, né? Que a gente tá tentando eliminar o que a gente mandou pro canal errado, certo? Então, faringe a gente já falou. Agora vamos falar então sobre a laringe. A laringe é onde a gente possui a nossa corda vocal. Lembrando, gente, que tudo isso tem que ser anotado no caderno, tá? Tô passando em aula gravada para você ter tempo de pausar, voltar, escrever no seu caderno, registrar bem, do jeitinho que você conseguir, do jeito que você acha melhor, tá bom? Mas é importante registrar. Sempre o registro escrito ele é melhor para todo mundo, tá bom? Pra gente conseguir recapitular, conectar as matérias umas às outras, certo? Então, escreve no seu caderno aí. Laringe. Laringe a gente possui as cordas vocais, onde a gente produz o nosso som. Que na verdade, hoje em dia, a gente chama também de pregas vocais, né? Porque na verdade são pregas. São dois canaizinhos, duas preguinhas que ficam abrindo e fechando. Falei pra vocês, né, assistir no YouTube, dá uma pesquisada lá então. Tem vários vídeos interessantes, é só pesquisar sobre cordas vocais no YouTube que você vai achar um monte de vídeo lá sobre isso, certo? Então falamos da cavidade nasal, falamos da faringe, falamos da laringe, agora a gente vai para nossa traqueia. O que temos na nossa traqueia? Bom, a nossa traqueia, lembrando que pela nova regra de acentuação, a gente não põe mais o acento no E, tá? Traqueia sem acento. A nossa traqueia, ela possui anéis cartilaginosos. O que são esses anéis cartilaginosos? São anéis feitos de cartilagem, que não permite, então, que aquele canal ele se feche, ele fique aberto o tempo todo. Então, lembra que no estômago, no esôfago, quando a gente falava sobre sistema digestório, a gente comentava que o músculo, ele fazia um movimento chamado de movimento peristáltico. E nesse movimento peristáltico, então, a comida ia andando ali pelo caminho, né? Ela ia passando como se fosse arrastando, né, pelo músculo, contrações do músculo, né? Que a gente falava que iam fazendo ondinhas. Aqui não tem isso, porque esse músculo não tem músculo nessa região para trabalhar em relação a isso. Então o ar ele vai entrar e sair o tempo todo. Não dá pra gente ter um músculo trabalhando o tempo todo fazendo isso. Então o anel ele é aberto, fixo o tempo todo. E aí ele é feito de cartilagem, que é um material bem rígido que permite então que essa traqueia ela fique fixa, né? E ela não aconteça ela fechar, certo? Esses anéis cartilaginosos, então a gente sente aqui com o dedinho quando a gente passa a mão. Também tem gente que observa bem aqui que nessa região aparece gogó, que a gente fala nos homens, né? Os homens têm o gogó, as mulheres não têm, tá? É uma cartilagem que se forma mais aqui na região do pescoço, certo? Então, traqueia. Depois da traqueia, a gente tem os brônquios e os bronquíolos, que são o quê? Ramificações dessa traqueia, tá? Então, brônquio, ramificação da traqueia, e bronquíolo, ramificação do brônquio. Brônquio, né? A gente tem aqui, brônquios, desculpa, são dois. A gente tem o que vai para um lado e a gente tem o que vai para o outro, certo? Então são ramificações da traqueia. Aqui a gente já tem então a entrada no pulmão, tá?
O ar já entra aqui no pulmão normalmente para troca gasosa, certo? E aí você consegue ver aqui direitinho, ver também no seu aplicativo Human Body, Female Body também, tanto faz. E você também consegue ver no seu livro didático, certo? Depois da ramificação dos brônquios, a gente tem a ramificação dos brônquios em bronquíolos. Escrevam aí para registrar. Então, é ramificação dos brônquios. Que eles fazem, então, como se fosse uma árvore, ao contrário, né? Eu tenho um exemplo aqui legal para mostrar para vocês, peraí. Ó, eu tenho essa árvore aqui. Ela demonstra bem sobre isso, então. Então, imagina que isso aqui é o nosso brônquio e esses daqui são os bronquíolos, são ramificações do brônquio, tá? Na pontinha de cada bronquíolo, a gente vai ter um monte de alvéolo pulmonar, certo? Então, esses seriam os brônquios e bronquíolos, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. E aí, então, na pontinha dos bronquíolos, a gente tem vários cachinhos de uva, que a gente chama, né? Parecem uns cachinhos de uva, assim. Porque se você olhar no finalzinho dos bronquíolos, tem essa cabecinha redonda que a gente chama do alvéolo pulmonar, com ramificação de sangue arterial e sangue venoso também. A gente tem os dois, na verdade, desculpa, de sangue rico em gás carbônico e sangue rico em oxigênio. Não vou entrar nesse assunto. Então, aqui a gente tem a saída do oxigênio para o corpo e a entrada do gás carbônico no alvéolo para ser eliminado, certo? Então, aqui a gente considera... A gente tem milhões dele, viu, gente? Muitos, muitos mesmo. Porque tem que ser efetiva a troca, né? Então, não dá para ter pouco. A gente tem muitos alvéolos pulmonares pra gente conseguir fazer essa troca eficiente, rápida, certo? Agora, falando um pouquinho então sobre os pulmões, a gente já comentou sobre isso, mas só para vocês registrarem aí no caderno de vocês, o pulmão direito é maior que o pulmão esquerdo. Certo? Lembrando, por quê? Porque a gente tem o coração do lado esquerdo. Então, o coração ocupa um pedaço do lado esquerdo do nosso corpo. O coração, ele é um órgão, diferentemente daquele coração que a gente vê o formato básico, vocês sabem disso, né? Ele tem um formatinho meio cônico. E nesse cone, no final do cone, é a curvatura para a esquerda, tá? Então, ocupa um lado do pulmão esquerdo nosso, certo? Falando então sobre diafragma, anotem tudo aí, gente, direitinho, que a gente vai entrar depois em outros assuntos da área aqui, tá? É o músculo que controla a entrada e saída de ar. Como eu mostrei para vocês lá no modelinho, só para vocês lembrarem disso, ó. Se ele contrai, o diafragma contraiu, o ar entra. E se ele relaxa, o ar sai. Por que acontece isso? Bom, é aula de física, né? Se ele contrai, a pressão lá dentro fica menor do que a pressão aqui fora, para igualar o ar, entra. E se ele relaxa, ele sobe, a área lá de pressão interna tá maior do que a pressão externa, para igualar o ar sai, tá? Então é um trabalho de equalizar as pressões, certo? Dos dois lados. Então falamos então sobre todos os componentes, músculos intercostais que expandem e relaxam, certo? Agora eu acho interessante comentar com vocês um processo dentro da respiração celular. Vamos falar sobre isso. Bom, a gente
está aqui aprendendo já um pouquinho sobre os componentes químicos. Então, a gente usa fórmulas para representar fórmulas químicas, né, para representar os gases que estão no nosso ambiente. Porque se a gente for representar a palavra em si, oxigênio, gás carbônico, vai ficar muito difícil para representar. Então, é uma forma mais simples da gente já começar a trabalhar com isso, certo? Então, o O2 é o nosso oxigênio. Esse vocês já conhecem, né? Mande agora. O CO2, ou dióxido de carbono, que a gente fala, porque dióxido, né? Dois óxidos, dois oxigênios, né? Dióxido de carbono é o gás carbônico que a gente conhece, tá? Dióxido de carbono. Tem também um outro componente que é importante citar, que vocês vão ver muito mais pra frente, quando vocês forem ter aula de biologia, daí vocês vão ouvir falar muito sobre o monóxido de carbono. É um oxigênio só em vez de dois, tá? Esse monóxido de carbono, sempre falam muito sobre ele, porque ele tem uma afinidade muito maior pelas hemácias do que o dióxido de carbono na hora de transmitir dentro das hemácias e tudo mais. Então, as hemácias, lembrando, são componentes do sangue, né? São células anucleadas no nosso sangue, que carregam o oxigênio e o gás carbônico de um lugar para o outro, né? Do nosso pulmão para as células e das células para o pulmão. Só que o que acontece? Quando a gente tem uma região com muito monóxido de carbono, a nossa hemácia ela vai preferir o monóxido de carbono do que o que ela teria que carregar, o oxigênio e o gás carbônico. Ela solta o que ela precisa ali, né, e pega o monóxido de carbono. E quando ela leva para a célula, né, a gente fala são os famosos fake news. A célula tá lá esperando para receber energia, tá esperando para ser alimentada, trocar e formar energia para ela, né, para os componentes dela. Ela, na hora de pegar o monóxido de carbono, ela não consegue respirar. Ela não consegue fazer a energia dela. Então, ela fica com insuficiência. Ela vai ter déficit de energia. Então, é muito perigoso para o nosso corpo em geral. Porque se a gente respira o monóxido de carbono numa forma muito concentrada, a gente sofre de asfixia. A gente tem falta de ar, tá? Por que eu tô falando isso? Tem aparecido muitas questões em vestibulares sobre isso, falando sobre o monóxido de carbono em regiões poluídas, né, em regiões que a gente sabe que tem grandes aglomerações de carro, então lugares em que tem carro fechado, como garagem, por exemplo, né, ou grandes cidades como São Paulo, por exemplo, a gente vê que esse problema é bem comum, tá? E aí qual que é a sugestão sempre? Ventilação. Vocês já devem ter visto quando a gente passa por aqueles túneis, por exemplo, na Carvalho Pinto, você vê aquele túnel grandão, cheio de ventiladores dentro do túnel, né? Então, nossa, mas ventilador aqui dentro, né? Deixar as pessoas fresquinhas? Não, o ventilador ali ele tem uma função principal, que é de garantir que não tenha grandes concentrações de gases nocivos, dentre eles o monóxido de carbono, tá bom? Então, essa é uma informação muito válida. A nossa hemácia ela é traidora nessas horas. Ela aproveita para pegar quem ela tem mais afinidade, né, o monóxido de carbono, deixando de fazer a função principal dela, que é o transporte de gases para a energia da célula, tá bom? Informação bem importante. Então, falamos sobre muitas coisas até agora, várias informações sobre o sistema respiratório, e a gente comentou um pouco então como que essa inspiração e essa expiração, comentou como que a célula faz para se alimentar, então ela capta esse oxigênio e libera o gás carbônico, e ela depois libera esse gás carbônico pelas vias aéreas, pelos componentes das vias aéreas que a gente falou agora há pouco, tá? Uma informação importante sobre a composição do ar, então vocês já devem ter visto isso no sexto ano, mas é sempre bom recapitular um pouco também sobre qual é a composição do nosso ar, porque o nosso ar, diferentemente do que a gente imagina, ele não é composto só de oxigênio, né? Ele tem outros componentes dentro dele. Então, imaginando que a gente está falando aqui de um gráfico de pizza, a gente tem a maior concentração do nosso ar em nitrogênio mesmo, N2, tá? Cerca de 20% do nosso ar é composto de oxigênio.
Aí eu lanço uma pergunta para você pensar aí, se quiser até dar um pause para pensar e depois você dá o play de novo, é pensar um pouquinho sobre o porquê que nosso ar não pode ser formado só de oxigênio. Seria muito melhor para nós que respiramos oxigênio ter um ar composto só de oxigênio? É uma pergunta bem interessante. Bom, não dá pra gente respirar só oxigênio e eu já vou explicar o porquê. Esse oxigênio, ele é bom nessa concentração, de 20%. Se a gente tiver uma concentração mais alta de oxigênio, se a gente tiver uma concentração de 30, 40, 100% de oxigênio, o oxigênio ele se torna tóxico no nosso organismo, bem tóxico. E as concentrações altas de oxigênio geram vários efeitos colaterais nas pessoas. Então, o ar tem que ser mantido nessa proporção. Curiosidade para quem faz mergulho, vocês já devem ter visto, a pessoa ela mergulha com um cilindro de oxigênio, que na verdade é com a mesma composição do ar daqui de fora. Então tem a mesma quantidade de nitrogênio e a mesma quantidade de oxigênio que a gente tem aqui fora, tá? Então não é um cilindro de oxigênio, ele é um cilindro que tem também oxigênio, mas tem nitrogênio também ali, tá? Se a pessoa quiser, ela até pode fazer um curso de mergulho que se chama Nitrox, que é para aumentar a quantidade de oxigênio nesse cilindro, para aproveitar mais o tempo ali debaixo da água, né, e tudo mais. Só que para você ter noção como o oxigênio é tão perigoso, a pessoa faz um curso com diversos cálculos matemáticos, tem o tempo certo para ficar debaixo d'água, o tempo certo para subir, tem que sempre ir acompanhado para observar os efeitos colaterais do oxigênio, porque se a pessoa tiver excesso de oxigênio no corpo, começa a dar alguns, que a gente chama de alguns efeitos, dentre eles a narcose, que a pessoa começa a delirar e fazer coisas que ela não está consciente. Então, sempre é muito cuidadoso, né, o processo de ter mais oxigênio nesse cilindro, tá? É uma curiosidade interessante, mas também uma aplicação no nosso cotidiano do que a gente vê sobre a quantidade de oxigênio no nosso corpo, né? Então, o nosso corpo não vai aceitar mais oxigênio porque tem só cilindro de oxigênio, tá? Isso é importante para vocês saberem. E agora, gente, eu acho interessante comentar um pouquinho com vocês, então, sobre o que a gente está falando de sistema respiratório e as doenças ligadas ao sistema respiratório. Toda vez que vocês observarem, então, esse sufixo it, é de inflamação. Por isso que a gente falou no começo da aula de bronquite, inflamação dos brônquios. Faringite, inflamação das faringes. Laringite, inflamação da laringe, normalmente a pessoa perde a voz. E por aí vai, tá bom? Então, toda vez que tiver it, lembre-se que a gente está falando de uma inflamação do nosso organismo, certo? E falando sobre essas inflamações, né? E toda a questão do nosso organismo, a gente consegue ver aqui como o nosso organismo está exposto nessa parte pelas vias aéreas, né? Porque a gente está recebendo ar diretamente, então é muito mais fácil ter contato com seres exógenos, né? Que a gente consegue ver muito hoje, né, em dia, a gente está vivendo a situação no Brasil, é a questão do coronavírus, do Covid-19, que exatamente barra nessa questão da respiração. Então, o Covid, diferentemente do vírus da gripe, ele é um vírus altamente contagioso, mais contagioso que o vírus da gripe, ele é muito mais contagioso. Então, ele se instala muito mais fácil nas nossas mucosas, nas nossas cavidades. Por isso que a gente fala que, para evitar o contato com doentes e evitar contato também com superfícies que tenham tido contato com uma pessoa doente, né? Porque ele se passa muito fácil dentro do nosso sistema. E para uma pessoa que tem asma, por exemplo, que é um dos grupos de risco do coronavírus, essa questão é pior, porque a asma é o quê? É quando os brônquios eles não conseguem trabalhar perfeitamente, a pessoa não consegue receber esse ar e mandar para as células. Tem uma falha na comunicação. O vírus ele se aproveita disso, ele gosta de viver na região do pulmão do pulmão da pessoa. Então, quando esse vírus se instala na região do pulmão, a pessoa sente falta de ar, cansaço, fadiga, todos os efeitos colaterais que a gente vê do coronavírus, né? Então, lembrando, a gente está muito exposto o tempo todo. A gente falou das ites, a gente está falando do coronavírus. Acho muito interessante vocês pesquisarem mais sobre esse assunto sempre. Não é para aula de ciências, mas é para a vida, porque tudo que a gente fala aqui a gente consegue transpor para a nossa vida, tá?
Então fica aí essa indagação para vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre o coronavírus também, tá? E agora a gente segue então com algumas informações a mais que a gente vai ter no nosso livro didático e alguns exercícios extras que eu vou propor para vocês, certo? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.